Bom, falando um pouco sobre a hipérbole é uma figura plana estudada na geometria analítica. Ela é classificada como cônica por ser obtida a partir de uma determinada secção do cone. Além da hipérbole, existem outras cônicas, que são a elipse, a parábola e a circunferência. Os principais elementos da hipérbole são os seus focos, a sua excentricidade e o seu centro. Por definição, para que um ponto P pertença a uma hipérbole, o módulo da diferença entre a distância do foco F1 até P do foco F2 até P é sempre constante, igual a 2A. Logo, a hipérbole é formada pelos pontos que satisfazem essa definição. Ao representar uma hipérbole no plano cartesiano, é possível obter dados para escrever essa figura por meio de uma equação, a fim de estudá-la de forma algébrica. Esse cálculo é conhecido como equação da hipérbole. A fórmula da hipérbole é uma expressão que descreve os pontos P, X, Y. A expressão é chamada de equação hipérbole e depende da localização dos pontos. Por uma questão de simplicidade, vamos conhecer as equações reduzidas da hipérbole para o foco sobre o eixo vertical e horizontal. A hipérbole é uma figura obtida a partir de um corte específico feito no cone, por isso, geometricamente, ela também é conhecida como cônica. De forma analítica, a hipérbole é o lugar geométrico formado pelos pontos em que a diferença entre a distância desse ponto a outros dois pontos, conhecido como focos, é sempre constante. Dado dois pontos distintos no plano cartesiano, F1 e F2, definiremos ambos como focos da hipérbole e 2C como a distância entre eles, também chamada de distância focal. Assim, a hipérbole é o conjunto do módulo da diferença entre os pontos F1 e F2 e a constante igual a 2A, que 2C maior que 2A. Falando um pouco sobre os elementos da hipérbole, F1 e F2 significam os focos da hipérbole. O O é o centro da hipérbole. 2C é a distância focal, 2A é a medida do eixo real, 2B a medida do eixo imaginário. Em uma hipérbole, podemos relacionar as distâncias A, B e C de forma pitagórica. O centro, que é dado o segmento, cujas extremidades são os focos. O centro da hipérbole é o ponto médio desse segmento. O eixo real. A hipérbole intercepta o segmento F1 e F2 nos pontos A1 e A2. O segmento A1, A2 é chamado de eixo real. O comprimento do eixo real é 2A. Eixo imaginário. É o segmento da reta B1, B2 perpendicular no eixo real, com o ponto médio no centro da hipérbole. A distância do ponto B1 até A1 é igual a C, assim como a distância de B1 a 2, B2, A1 e B2 e A2. O comprimento do eixo imaginário é 2B. Mas para que serve a hipérbole na matemática? Uma das aplicações da hipérbole é o uso da propriedade refletora em espelhos hiperbólicos e telescópios ópticos e radiotelescópios. Outras aplicações se relacionam com a hiperboloide. A hiperboloide é uma superfície girada pela revolução de uma hipérbole. A hiperboloide é utilizada na construção de pequenos objetos, monumentos e instalações industriais. E na hipérbole também existe a assintota